Então os Estados Unidos vai mostrar para o mundo quem é o Lula e quem é o Alexandre de Moraes. Estamos prestes a ter o presidente da República e ministros do Supremo Tribunal Federal sendo claramente declarados pelos Estados Unidos como pessoas que são antidemocráticas, que são violadoras dos direitos humanos. Esse mesmo governo e essa mesma justiça que deixa sair pela porta da frente traficantes, corruptos. Quando todo mundo achou que a guerra acabou, o governo brasileiro ligou um alerta de pânico com a atitude do Trump. O Trump soltou um novo comunicado que deixou o mundo em alerta novamente. O presidente americano anunciou que após o fim da guerra do Irã, a ditadura cubana é o próximo alvo. E o presidente do Brasil reagiu. Lula defendeu Cuba e disse que Donald Trump não tem o direito de acordar e ameaçar um país. Só que hoje chegou uma notícia que impacta o Brasil diretamente. O governo americano avisou o Brasil que fará uma ofensiva contra o crime organizado brasileiro. E isso pode virar um grande problema para Lula, porque o governo americano tinha sugerido ao governo brasileiro transformar as maiores facções criminosas em grupos terroristas. O governo Lula recusou completamente a ideia, dizendo que o Brasil já está trabalhando para resolver esse problema. Mas o Trump não está nem aí e quer classificar as facções criminosas brasileiras como terroristas, sim. Essa classificação é importante porque na prática os Estados Unidos ganham o direito de congelar contas bancárias de facções em qualquer lugar do mundo, processar empresários que negociam com facções e até uma ação militar direta. Foi exatamente o que o Trump fez com os cartéis mexicanos nesse ano. E é aí que o problema explode. Se o governo americano ir para cima das facções criminosas brasileiras, será que o Lula, em ano de eleição, vai ter coragem de se colocar contra o combate ao crime brasileiro? Ainda mais porque todas as pesquisas mostram a mesma coisa. A segurança hoje é a maior preocupação do brasileiro. E ao seu provável rival na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro, defendeu publicamente que é a favor dessa ideia de classificar as facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. Flávio chegou a dizer que pode apostar no modelo agressivo de El Salvador, por exemplo, para combater o crime organizado. Só que já tem ministro do STF se posicionando contra essa ideia. Querendo se inspirar em Bukele, não faz sentido. É preciso que se combata o crime sem cometer crime. O Trump acabou de falar que vai bloquear movimentações financeiras do PCC e CV no Brasil. Ou seja, vai bloquear o dinheiro do crime. Agora o bambu vai gemer, meus amigos. Porque quem vai sentir não é o bandindim do alto da favela, não. Quem vai sentir é o desembargador, o deputado, o vereador, o governador, o presidente, os ministros. Tá entendendo? Esses vão sentir e o bambu vai gemer, senhoras e senhores. Fora isso, estão querendo tornar Flávio Bolsonaro inelegível porque ele falou que o Lula tem ligação com o crime organizado. O Fernandinho Beiramar falou isso em rede nacional. Tá na internet. Depois que Trump anunciou que vai lutar contra as facções criminosas brasileiras, Lula se desespera e pede para que não seja feita guerra. Eu não quero guerra. Eu não quero guerra com filho de pinga, eu não quero guerra com puta, eu não quero guerra com os Estados Unidos. Eu não quero guerra nem com homofobia, eu quero paz. Meus amigos, aviso de Trump chega pra Lula agora. Novo aviso chega e o que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo realmente vai te deixar impactado. Você acredita após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora pra mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha pra esse vídeo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. O Brasil já entrou no radar político internacional de forma intensa. Um sinal de que o embate saiu de campo ideológico e entrou no campo estratégico. Isso mostra claramente que o fim do Lula, o fim do PT e o fim desse sistema já chegou. Bora reagir agora a um vídeo que mostra detalhes desse confronto, porque o que está acontecendo pode ser muito pior do que parece. Então os Estados Unidos vai mostrar para o mundo quem é o Lula e quem é o Alexandre de Moraes. Estamos prestes a ter o presidente da República e ministros do Supremo Tribunal Federal sendo claramente declarados pelos Estados Unidos como pessoas que são antidemocráticas, que são violadoras dos direitos humanos. Nós temos hoje pessoas presas, idosos. Eu nunca irei esquecer que mais de 1.500 pessoas, dentre elas crianças, moradores de rua, pessoas que nada tinham com aquilo, foram presas, todas juntas, amontoadas, ao mesmo tempo. Nunca isso aconteceu no Brasil. Nada que aconteceu no Brasil se equipara ao que aconteceu no dia 9 de janeiro, assim que o Lula assumiu o governo. Crianças estavam presas junto com suas famílias. Quer mais violação dos direitos humanos do que isso? Hoje nós temos uma idosa de 74 anos presa
A mulher emagreceu 40 quilos, precisa de um andador para se locomover. Nós temos outra idosa que foi espancada dentro da sua cela e não teve o direito à prisão domiciliar. Esse mesmo governo e essa mesma justiça que deixa sair pela porta da frente estupradores, traficantes, corruptos. Quantos corruptos da Lava Jato tem hoje atrás das grades? Nenhum, senhores. Aonde já se viu. Outrora nem se sabia o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, o indivíduo nesse país que manda e desmanda é um ministro da Suprema Corte, que faz reuniões na calada da noite com o presidente e convida outros membros. Gente, esse Brasil está escancarado para o mundo. E quando você vê que membros deste governo estão respondendo por crimes cometidos há 10 anos no outro governo Lula, nos outros governos Lula, na história do Mais Médico, que eles traziam médico do regime comunista ditatorial cubano para o Brasil para passarem fome, receberem uma miséria para ficar aqui trabalhando, e a parte graúda do dinheiro eles mandavam para o ditador. E é isso que os Estados Unidos está expondo hoje. Então, não há nada que não seja revelado. O que o Eduardo Bolsonaro falou foi exatamente isso. Que podem não cair hoje, mas um dia vão cair. Para o desespero do atual governo brasileiro, o governo americano já avisou literalmente as autoridades brasileiras que vai classificar sim as facções como organizações terroristas. E essa medida muda totalmente o paradigma da política externa americana para a América do Sul, principalmente para com o Brasil. Os Estados Unidos, que buscam encerrar seu conflito lá no Oriente Médio, assim que o fizer, vai dedicar toda a sua atenção de uma forma mais assertiva à América Latina. E um dos seus principais alvos é, de fato, o Brasil. E a primeira ofensiva contra o crime organizado brasileiro, contra as facções brasileiras, já vai ocorrer nas próximas semanas. E isso, querendo ou não, vai causar um atrito diplomático entre o atual governo brasileiro e o atual governo norte-americano. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. A informação de que os Estados Unidos enviaram um aviso direto ao Brasil sobre a primeira ofensiva contra o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho inaugura um novo capítulo nas relações entre os dois países e na guerra contra o crime organizado na América Latina. Segundo informações amplamente divulgadas pela imprensa nacional e internacional, o governo dos Estados Unidos entrou em contato com o presidente do Banco Central do Brasil para informá-lo de que Washington está avançando para classificar as facções brasileiras como organizações terroristas. Com isso, esses grupos serão enquadrados como organizações terroristas estrangeiras, sendo considerados uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Essa movimentação não ocorre de forma isolada, pelo contrário, o governo norte-americano já considera o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como ameaças à segurança regional, principalmente devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas, violência e redes transnacionais de crime. O alerta enviado ao Brasil, portanto, não é apenas diplomático, ele carrega consigo a possibilidade de uma mudança concreta na política de segurança internacional dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esse tema ganha mais relevância se for inserido em um contexto mais amplo de reposicionamento estratégico dos Estados Unidos aqui na América Latina. A política externa norte-americana, especialmente sob uma lógica de combate ao narcotráfico, tem buscado ampliar sua atuação na região, tratando organizações criminosas como ameaças comparáveis a grupos terroristas. Essa abordagem, no entanto, colide diretamente com a visão adotada pelo governo brasileiro, abrindo espaço para tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E eu vou explicar para vocês o que essa primeira medida ofensiva norte-americana muda na prática. Caso os Estados Unidos avancem na classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas, os efeitos práticos seriam amplos e imediatos. Um dos principais mecanismos seria o congelamento de ativos dessas organizações dentro do sistema financeiro global. Como o dólar e o sistema bancário norte-americano exercem forte influência internacional, qualquer entidade ligada a essas facções poderia ser automaticamente excluída de transações financeiras formais. Além disso, haveria a proibição de qualquer tipo de apoio material direto ou indireto. Isso significa que empresas, bancos, transportadoras ou até indivíduos que de alguma forma mantivessem relações com essas organizações poderiam sofrer sanções severas. Na prática, cria-se um efeito cascata que não atinge apenas os criminosos, mas também estruturas econômicas que possam, mesmo sem intenção, estar conectadas a eles. Outro ponto sensível é a possibilidade de sanções econômicas mais amplas. O governo brasileiro teme que instituições financeiras ou setores da economia nacional possam ser penalizados caso sejam identificados vínculos indiretos com essas facções. Isso poderia
poderia gerar insegurança jurídica, afastar investimentos estrangeiros e impactar a credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Esse cenário se torna ainda mais relevante quando se observa a atuação internacional dessas organizações. O primeiro comando da capital, por exemplo, já expandiu suas operações para a Europa, África e outros países da América Latina, consolidando-se como uma rede transnacional. O Comando Vermelho também tem conexões fora do Brasil, especialmente em rotas do tráfico de drogas. Diante disso, é possível afirmar que o impacto dessas facções já ultrapassa as fronteiras nacionais. Sob a ótica norte-americana, essa atuação global justifica o enquadramento como ameaça internacional. No entanto, essa interpretação não é consenso e está no centro da divergência entre Brasil e Estados Unidos. A resistência do atual governo brasileiro em classificar as facções brasileiras como organizações terroristas está fundamentada principalmente em questões políticas e jurídicas. Pela legislação brasileira, o terrorismo está associado a motivações ideológicas, religiosas ou políticas, algo que não se aplica diretamente às facções criminosas brasileiras, cujo objetivo principal é o lucro. No entanto, a questão vai além do campo legal. O principal ponto de preocupação do Brasil é a soberania nacional. Ao aceitar a classificação dessas organizações como terroristas, o país poderia abrir precedentes para interferências externas em seu território, especialmente por parte dos Estados Unidos, e esse receio não é infundado. Historicamente, a classificação de grupos como terroristas tem sido utilizada como base para ações unilaterais por parte de Washington em diversas regiões do mundo. Além disso, o governo brasileiro defende uma abordagem alternativa baseada na cooperação internacional e no combate financeiro ao crime organizado. Um exemplo disso é o acordo recente entre Brasil e Estados Unidos para a troca de informações e combate ao tráfico de drogas e armas, focado na asfixia financeira dessas organizações. Essa estratégia reflete uma visão diferente. Em vez de militarizar o combate, o Brasil aposta na integração institucional e no enfraquecimento econômico das facções, e é justamente essa divergência de abordagem que é um dos principais pontos de tensão entre os dois países. Um dos pontos mais sensíveis deste debate todo, e para mim um dos pontos mais legítimos, é de fato a preocupação se classificar as facções como organizações terroristas vai abrir caminho para ações militares externas aqui no território brasileiro. Embora não haja confirmação de que isso ocorreria no Brasil, precedentes internacionais mostram que essa possibilidade não pode ser descartada. Nos últimos anos, os Estados Unidos utilizaram a classificação de terrorismo como justificativa para operações em regiões como o Oriente Médio. Em contextos mais próximos, medidas semelhantes foram adotadas contra grupos ligados ao narcotráfico na América Latina, incluindo operações direcionadas a estruturas criminosas na Venezuela. Segundo informações divulgadas pela imprensa, a classificação de organizações latino-americanas como terroristas já foi utilizada como base para ações mais duras, incluindo operações diretas contra alvos considerados estratégicos. Esse histórico alimenta o receio do governo brasileiro de que uma eventual classificação possa legitimar intervenções externas. Dentro do ponto de vista geopolítico, isso levanta uma questão crucial. Até que ponto os Estados Unidos estariam dispostos a continuar agindo dentro de territórios soberanos sob o argumento de combate ao terrorismo? E o mais importante, como os países da região reagiriam a esse tipo de ação? Para o Brasil, permitir esse tipo de precedente poderia representar uma mudança estrutural em sua política externa, abrindo espaço para pressões futuras não apenas na área de segurança, mas também em temas estratégicos mais amplos. A divergência entre Brasil e Estados Unidos sobre a classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas revela muito mais do que uma discordância técnica. Trata-se de uma disputa que envolve visões diferentes de segurança, soberania e, principalmente, o papel do Estado no combate ao crime organizado. De um lado, os Estados Unidos adotam uma abordagem mais agressiva, buscando enquadrar essas organizações dentro de uma lógica de segurança nacional e combate ao terrorismo. Do outro, o Brasil procura preservar sua autonomia defendendo uma estratégia baseada na cooperação e no enfraquecimento financeiro dessas redes criminosas. Essa queda de braço tem potencial para corroer as relações diplomáticas entre os dois países, especialmente se Washington decidir avançar unilateralmente na classificação das facções. Nesse cenário, o Brasil pode se ver pressionado a reagir, seja reforçando sua posição de soberania, seja ajustando sua estratégia para evitar impactos econômicos e políticos. Ao mesmo tempo, o tema também evidencia um dilema maior: como lidar com organizações criminosas que já operam em escala global, mas que não se encaixam perfeitamente nas categorias tradicionais do terrorismo, no ponto de vista brasileiro. A resposta a essa pergunta pode definir não apenas o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos, mas também o rumo das políticas de segurança na América Latina. Mais do que uma questão de designação, nomenclatura, classificação, a questão das facções brasileiras e do crime organizado brasileiro reflete uma disputa
controle e redefinição das regras no cenário internacional, e o Brasil, querendo ou não, o seu país está no centro desse tabuleiro. O couro tá comendo hoje no Senado Federal. Os senadores partiram para cima do presidente Davi Alcolumbre e estão exigindo o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora, mas antes eu vou mostrar o Eduardo Bolsonaro, que está em Washington e diz que algumas novidades junto com o Paulo Figueiredo que Lula não vai gostar nem um pouco. Gente, a coisa está ficando interessante. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e mais tarde a gente volta com mais informações, com mais análises. Fala pessoal, estou aqui bem acompanhado com Paulo Figueiredo, saindo agora do State Department, dizendo que a gente não para de verdade, né? Estamos muito felizes com recentes acontecimentos com relação à soltura do Ramagem. E o Paulo gostaria de falar algumas palavras. Não, estamos aqui agradecendo o reconhecimento da injustiça que foi feita com o nosso querido amigo Ramagem, que está legalmente aqui nos Estados Unidos, que é vítima de perseguição política. O próprio Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores, reconheceu isso e, graças a Deus, o governo americano também reconheceu a injustiça que estava sendo cometida e toda aquela patacada que estava acontecendo na relação com o Brasil, né? Eu acho até que a gente talvez veja cenas dos próximos capítulos a respeito desse assunto, né? Eu estava falando em algumas redes sociais a questão de, primeiro, né, o foco na soltura do Ramagem, e o segundo é que depois dessas condutas poderiam haver consequências. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos. E o que eu queria ressaltar aqui é a quantidade de pessoas que trabalharam, né, a favor da soltura do Ramagem, para corrigir essa injustiça. Né, eu vi você, eu vi o Alan dos Santos, várias outras pessoas que a gente não convém aqui expô-las, né, mas que realmente trabalhavam duro para isso. E por outro lado, você via a Polícia Federal no Brasil querendo dizer que ocorreu uma cooperação entre Estados Unidos e Brasil, o que no meu ponto no crime organizado, né? Pior é aonde eles diziam cooperação contra o crime organizado, como se o Ramagem fosse parte de uma organização criminosa que ninguém no mundo inteiro acha que de fato foi uma organização criminosa que aconteceu no Brasil. Mas acho que com a soltura do Ramagem caiu por terra essa narrativa da Polícia Federal brasileira, que tentava recuperar a credibilidade, porque eles já se deram mal, porque não conseguiram extraditar os quase 70 que o Alexandre de Moraes pediu para a Argentina, não conseguiu extraditar na Espanha o Oswaldo Eustáquio, o próprio Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Com certeza, se tivesse saído uma extradição do Alan dos Santos, eles viriam para trás do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, mim, todo mundo que está aqui nos Estados Unidos. Então eu queria ressaltar esse ponto, e por isso que eu entendo que foi posta tanta energia, né, do Andrei, que comanda a Polícia Federal do Lula, nesse caso do Ramagem. Infelizmente a gente não vê o mesmo empenho do governo brasileiro para ir atrás das verdadeiras organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. Pelo contrário, o que a gente escuta aqui, muitas das coisas a gente não pode comentar, mas deixam a gente estarrecido com o tamanho do lobby do governo brasileiro em favor de organizações terroristas, que é algo que gera surpresa até mesmo aqui. Eles falam assim, mas por que essa ligação tão profunda? Então, é algo que eu acho que também deve permanecer aí no horizonte das pessoas por longo prazo. Mas o trabalho vai continuar, muita gente xinga, mas o trabalho continua, e os frutos do trabalho vieram com a soltura do Ramagem, que é o mais importante. Um homem bom, um homem de família, que dormiu, graças a Deus, com as filhas e com a esposa, que é uma guerreira essa Rebeca, noite. Então, realmente... Rebeca, nosso aplauso aqui para Rebeca Ramagem. Ramagem é um homem de muita sorte. E disso daí haverá consequências positivas para todo mundo, pode ter certeza. Igual eu falei, quando saiu o relatório do Comitê do Judiciário, né, que veio após várias declarações do Departamento de Estado, várias declarações públicas do próprio presidente Donald Trump, esse relatório do Comitê do Judiciário e agora a soltura do Ramagem, isso tudo vai ajudar a todos os perseguidos, né, políticos que estão na mira do Alexandre de Moraes. Então é o Eduardo Bolsonaro, é a Zambelli, é os exilados na Argentina. Então isso aqui pode ter certeza que quando o fruto vem bom também para todo mundo. A gente está vendo que o Lula, só um recadinho para você, a gente está vendo, está todo mundo percebendo que você está tentando cavar uma crise com os Estados Unidos para ver se o Trump coloca uma tarifa de novo no Brasil. A gente está vendo aqui, todo mundo está vendo que você está cavando essa falta, falou do Papa ontem, o pessoal viu, tá todo mundo vendo. Semana passada você estava falando que o Trump nunca viu um argentino, um nordestino bravo. A gente tá todos os dias, provoca em relação ao Irã, provoca em relação à Venezuela, tá todo mundo vendo. Avisa o Sidônio que não vai colar não tem tarifa vindo para te salvar não, você vai perder do Flávio mesmo. É isso aí. Um abraço pessoal, fiquem com Deus.
Essa resposta é para Vossa Excelência. Vai intimar os ministros? Ainda não. Obrigado, presidente. Intima eles. Coloca para ele fez um relatório indiciando os ministros e eu espero que Vossa Excelência, presidente, o senhor disse que vai deixar a advocacia do Senado, né, a favor do Alessandro Vieira. Eu queria mais, dar um recado para o STF, é abrir o impeachment desses ministros. Eles passaram de todos os limites dizendo que vai deixar ele inelegível. O Senado tem que dar um recado para o STF. O Senado tem que tomar vergonha na cara e colocar o STF no devido lugar deles. Chegou a hora de Vossa Excelência tomar atitude e abrir o pedido de impeachment desses ministros. Olha o que fizeram com o Alessandro Vieira. E fica aqui meu repúdio aos senadores que arquivaram esse relatório ontem. Essa manobra que fez, porque eles fazem o que querem aqui no país. Parecendo que é monarquia, que são reis. Eles não são reis. Eles têm que ser investigados como qualquer outro cidadão tem que ser. Aí faz um relatório aqui indiciando esses ministros, vem Gilmar Mendes apontar o dedo aqui dentro do Senado, botar esse Senado de joelho. Eu espero que dos 81 senadores dê um recado para o STF. Aqui ninguém tem que ficar de rabo preso com o STF, não. Fica aqui meu solidariedade, Alessandro Vieira. Tem que ser relatório, sim, tem que ser indiciado, sim, tem que ser investigado. Não estão acima da lei. Então, não precisa colocar a advocacia do Senado, não. Chegou a hora de impeachment a ministra aqui. Chegou a hora de nós, senadores aqui, honrar a população lá fora. E para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PET simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando o dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, a harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Tabi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2020. O Supremo Tribunal Federal, em particular por meio do seu decano, está perdendo todos os pruridos. Gilmar Mendes decidiu, em um tweet, atacar Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República. Veja bem, senhor presidente, o que fez Gilmar Mendes hoje. Indignado com o fato de que Zema tem defendido não apenas o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como também a prisão daqueles que eventualmente cometeram crimes, porque, delegado Éder Mauro, 129 milhões de um contrato com uma esposa de um ministro, por favor, isso não é normal em nenhum lugar do Brasil nem do mundo. O ministro Gilmar Mendes decidiu fazer um post exigindo do Romeu Zema silêncio sobre o que fazem os ministros do STF, porque ele um dia deu uma decisão favorável ao governo de Minas. Como disse em resposta o ex-governador Romeu Zema: Gilmar Mendes, se você deu uma decisão correta para o estado de Minas Gerais, você seguiu a Constituição. Agora, se você deu uma decisão incorreta, você deveria renunciar. É assim que deve se portar um cidadão decente, como está fazendo Romeu Zema. Mas não é só contra ele, agora contra Flávio Bolsonaro também querem abrir um processo no Supremo Tribunal Federal em virtude de um post que ele fez contra o descondenado Lula. Alessandro Vieira decidiu corajosamente indiciar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal no seu relatório final da CPI do crime organizado: Dias Toffoli,
Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Além disso, também Procurador-Geral da República. O seu relatório não foi aprovado, graças a uma manobra do governo Lula, que rejeitou o relatório final da CPI do crime organizado. Ok, um documento, portanto, inválido sob o ponto de vista da aprovação lá no Senado, pois foi rejeitado, agora deu motivação para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive Dias Toffoli, anunciassem que abrirão um procedimento criminal contra o senador Alessandro Vieira. Mais do que isso, a imprensa diz que já dão como certa a inelegibilidade do senador Alessandro Vieira em virtude de um relatório que corajosamente ele apresentou, mas foi rejeitado. Senhor presidente, nós, como eu disse na coletiva, somos hoje pré-candidatos. Eu, por exemplo, ao Senado da República. Deputado Zacarias Calil, lá no seu estado de Goiás. Deputado Eder Mauro, no seu estado do Pará. Todos aqui temos obrigação, inclusive os deputados federais com a reeleição, de utilizar esse vocábulo, pré-candidatos. Porque a lei nos impede de fazer campanha antecipada. Tem período para isso. Mas o Supremo já está em campanha para tirar do caminho deles aqueles que vão enfrentá-los. Pois eu repito as palavras de Romeu Zema: eu não vou me acovardar. Para mim, criminoso tem de enfrentar processo. E no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo de fato cometendo crimes após investigação, que sejam empichados e paguem com o rigor da lei. Se for cadeia, cadeia neles. E que venham atrás de mim se quiserem. Obrigado, senhor presidente. Realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir. E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum. Pode ser um ponto de virada histórica, porque realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós a chegar a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!